Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Eu vou ler um trecho do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará um novo Consolador. Quando o apóstolo João anotou no seu evangelho estas palavras de Jesus, sabia perfeitamente tratar-se de promessa a se cumprir em tempo oportuno. Hoje, passados quase 20 séculos, sabemos que a divina promessa já se cumpriu. A doutrina espírita está aí, revivendo o cristianismo dos primeiros tempos. O caráter consolador do espiritismo é o pacifismo de que o mundo moderno necessita. Nunca a humanidade teve tanta carência de Jesus como nos dias atuais. O novo Consolador, o espiritismo, é formado pela constelação de benfeitores espirituais que pacifica os corações em nome da verdade e do amor. Nós estamos na campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, a palestra de hoje também vai ser comentado sobre a prevenção ao suicídio. E vamos nós todos nos unir com a espiritualidade em oração, para fortalecer esses corações que estão em dificuldade e que estão com sentimentos ou com pensamentos de suicídio. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa oração inicial e pedir: Deus, Pai de infinito amor e bondade, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos nesta casa de amor reunidos, encarnados e desencarnados, sob as Tuas bênçãos, sob as bênçãos do nosso Divino Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais que tanto nos auxiliam diariamente. Ajuda-nos, Senhor, no propósito de buscarmos a cada dia mais o nosso aperfeiçoamento moral, cultivando em nós a fé viva. Ilumina a todos nós, em especial a nossa irmã Zilá, palestrante da noite, que com tanta dedicação se encontra conosco, auxiliando no nosso aprendizado. Rogamos que magnetize as águas colocadas nos frascos e nos copinhos, e que ao bebê-la possamos encontrar em cada gota as energias de que necessitamos. Que possamos juntos receber a Tua divina luz. Que assim seja. Temos hoje conosco a nossa irmã Zilá, da Sociedade Espírita Caminho da Paz de Bom Retiro do Sul. Bem-vinda, Zilá. Boa noite, irmãos. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês. E junto nós aprendemos um pouquinho mais dessa doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora. Do Livro dos Espíritos, a questão 122, Allan Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem esta perfeição,
devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. E a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Como colocar em condições? Com as diversas encarnações que nós temos, onde a gente vai progredir, onde a gente vai ser melhorado. Então, o espírito encarna no corpo material para progredir. Né? E aí é onde a gente passa por diversas experiências e se desenvolve, atingindo a cada nova encarnação a evolução tanto necessária, né? A nossa evolução intelectual e a nossa evolução moral. As provas que passamos na vida, todos nós, né? As dificuldades, os obstáculos, são úteis ao nosso progresso, são necessárias. E são muitas vezes consequências dos nossos atos de vidas passadas. Então, muitas vezes, nós estamos passando por dificuldades, por problemas, resultante de atos nossos nessa mesma vida ou então em vidas passadas. Então, o espírito, quando de volta à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, ele recobra a consciência e tem uma visão geral da sua trajetória aqui na Terra. E ele revê todos os erros que cometeu e, na maioria das vezes, ele mesmo solicita certo tipo de prova, porque sabe que essa prova é necessária à sua evolução. Então, muitas vezes, somos nós mesmos, na pátria espiritual, revendo os nossos erros, e a gente pede para voltar e ter aquele tipo de prova. O que ocorre muitas vezes é que a gente volta, né, e quando estamos aqui encarnados, a gente se esquece, né, daquilo que nos propomos fazer. E usando o nosso livre-arbítrio, optamos por não realizar aquilo que nós mesmos pedimos, né? E muitos se acovardam. E muitas vezes é o espírito antevendo o que deve passar, muitas vezes ele desiste daquela prova que ele pediu. E assim que a gente vê muitas mães praticarem um aborto, muitos pais abandonarem seus filhos, e muitas pessoas cometendo suicídio. Esquecendo, né, que quando encarnados, estamos aqui tendo uma boa chance de reaprender e de reparar os nossos erros passados. E é nos dado, quando nós voltamos para cá, certo número de anos para a gente permanecer aqui e fazer o melhor proveito possível dessa experiência terrena. E se nós abreviamos esse período por meio do suicídio, com certeza nós vamos sofrer as consequências de ter agido dessa forma. Porque nenhum de nós tem o direito de tirar a vida de alguém ou a nossa própria vida. Essa decisão não nos pertence. Tudo funciona por afinidade. Um suicida, ao desencarnar, ele vai, por afinidade, com certeza, para junto de outros suicidas. No meio espírita, diz-se que ele vai para o vale dos suicidas. Ele não vai ficar nem numa colônia bonita, bela, organizada, mas ele vai ficar entre outros suicidas, espíritos inferiores, muitas vezes bastante grosseiros, ignorantes. E é nesse local, que se percebe nesse local, muitas vezes é muita dor, confusão, lamento, loucura, remorso, a revolta e toda sorte de desequilíbrio. Vários deles, esses espíritos que cometeram suicídio em sua demência, eles continuam a sentir o reflexo das dores do suicídio. Né? Depende do tipo, do meio que eles usaram para tirar a vida, eles ficam sentindo o reflexo daquela dor. Não é o inferno. Né? Tampouco não é punição também. É apenas afinidade. Né? Suicidas entre suicidas. Tudo para quê? Vivendo ao sabor das suas próprias escolhas, eles aprendam, né, o caminho certo. E o suicida viverá para sempre nessa agonia? Como a gente falou, né, em lamento e dor. Será que ele vai passar
ficar para sempre nessa agonia? Não, de forma nenhuma, para sempre não. Isso seria um inferno, né, como pregam muitas religiões. O suicida viverá nesse triste local, nesse ambiente, por algum tempo apenas. O tempo suficiente para que ele sinta que o suicídio não é uma alternativa. Matar-se não resolve, né? Não põe fim a problema algum. E quando ele, o espírito, finalmente, ele tiver percebido o erro que fez, né? O que ele cometeu, e ele, arrependendo-se e humildemente admitir que precisa de ajuda, certamente ele será resgatado desse ambiente. Aí ele vai para onde? Ele vai ser levado por espíritos de luz, por espíritos amigos, muitas vezes conhecidos dele, né, da última vida que ele viveu aqui na Terra, aqueles que já se foram antes, que já estão em melhores condições, eles vêm resgatar esse irmão. E depois, né, como todos, ele vai, quando estiver melhor, mais esclarecido, ele vai repensar na sua vida, ele vai planejar os próximos passos e a nova experiência como encarnado, né? Ele vai ter que voltar novamente. Vai, como todos, retornar ao seu caminho, sempre rumo à evolução moral, espiritual, intelectual. Em uma nova encarnação, recomeçar a tarefa que deixou por fazer, né, antes dele cometer esse ato, além, é claro, de somar-se a essa tarefa o débito, né, do ato cometido foi contrário às leis de Deus. Mas Deus, todos nós sabemos, é soberanamente justo, Ele é também infinitamente bom, misericordioso, Ele sempre nos confere novas oportunidades de acertos através das incontáveis vidas sucessivas. Né? Portanto, não há punições eternas, nem males irremediáveis. Deus, como Pai de amor e bondade, Ele não abandona os seus filhos, jamais. Mas como Ele quer o nosso progresso, Ele propicia oportunidade de evolução, onde nós mesmos aprendemos com os nossos erros e assim crescemos. A gente sempre aprende com os erros. O suicídio é contrário, portanto, à lei de Deus. Há muitos relatos de espíritos, né, que passaram por essa situação e narram o que encontraram do outro lado da vida. E esses relatos já estão nas diversas obras espíritas, né, que muitos de nós conhecemos. Acho que a mais famosa é o Nosso Lar, que também tem um filme. Né, através desse livro, desse filme, a gente tem uma ideia, né, de como é que passa o suicida. Lembrando sempre que suicida não é só aquele que premeditadamente tira a sua vida através de veneno, de tiro, de enforcamento. Suicida também tem os suicidas involuntários, né? A gente pode cometer suicídio através da alimentação, através de não cuidar do próprio corpo, de vícios, de drogas, né? É um suicídio mais lento, mas não deixa de ser suicídio, né? Foi o caso do nosso André Luiz, do livro Nosso Lar. Ele foi um suicida porque ele abusou do álcool. Acho que foi do álcool. Então ninguém pode fugir de si mesmo. As nossas dores, as nossas angústias, elas estão dentro de nós. E não há como fugir disso, né? Porque as carregamos no nosso íntimo. Assim sendo, qual o desgosto e espanto daqueles que cometem o suicídio, pensando em fugir e percebendo depois que de nada adiantou, que a vida continua e que as suas dores e angústias continuam dentro do peito, do mesmo jeito, e que a eles agora somam-se o arrependimento e muitas vezes o desespero. Não é confortável a situação do suicida do outro lado da vida, mas nós podemos ter a certeza de que eles não estão abandonados à própria sorte e ao sofrimento. Aí nós podemos pensar, né, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Principalmente a falta de fé, a falta de confiança na vida, talvez até um desespero momentâneo, um desequilíbrio, a influência de espíritos
encarnados ou desencarnados. Contudo, mesmo que seja esse o caso, a influência de espíritos encarnados ou desencarnados, né, não se pode atribuir a terceiros a falha de cada um. Todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Tem um texto extraído do livro Concepção Existencial de Deus, de José Herculano Pires, que nos diz o seguinte: o homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. É esta a infalível justiça divina. O tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas por nossa própria consciência. Deus partilha conosco das provas existenciais e é dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, que somos julgados, sem que tenhamos a mínima possibilidade de fuga ou de desculpas mentirosas. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia. As atenuantes justas são levadas em conta e as oportunidades de regeneração e reparação dos erros e crimes jamais serão negados. Deus não nos castiga ou reprova, Ele nos entrega a nós mesmos, sob a garantia infalível do tribunal da nossa própria consciência. Deus não nos criou para a perdição, mas para o desenvolvimento das nossas possibilidades divinas. O simbólico pagamento das dívidas do passado não é mais do que a reparação necessária dos nossos erros, por mais graves que sejam, para que possamos continuar na administração da nossa herança divina. Muito verdadeira, né? Então, irmãos, cada um de nós, né, que se encontra aqui nessa sala, certamente conheceu alguém que tenha cometido o ato do suicídio. Um amigo, talvez, quem sabe um familiar. E mesmo que a gente não conheça ninguém, né, que tenha cometido esse ato, como a gente pode ajudar esses irmãos? Principalmente, irmãos, orando por eles, né, transmitindo-lhe o nosso amor através das nossas orações, das nossas vibrações sinceras e do desejo que eles se recuperem o quanto antes. Vamos sempre pedir em nossas orações para espíritos de luz, para olhar por esses irmãos, né, que esses espíritos de luz possam encaminhá-los para hospitais da parte espiritual, onde eles possam ser tratados, onde eles com certeza vão ser auxiliados. Devemos rezar sempre por eles, sim, porque as afeições não terminam com a morte, né? Elas são eternas. As pessoas que se amam carregam consigo os vínculos que se uniam aqui na Terra. Portanto, o sofrimento e angústia das pessoas que o suicida amou e que aqui estão ainda, aumenta ainda mais a angústia deles. Especialmente, né, para aqueles irmãos que ainda estão em desequilíbrio. Portanto, vamos transmitir a eles a nossa serenidade, confiança, ajudando-os sempre a encontrar a fé, a esperança no futuro, dando-lhes em pensamento, sem a certeza de que esse sofrimento que eles estão nesse instante passando, né, é passageiro, né, mas que ele serve, é necessário, né, para o aprendizado deles. E a certeza também de que Deus não nos abandona e que eles também estão ao nosso lado e também ao lado deles. Vamos conversar com eles mentalmente, com calma, com serenidade. Vamos ler alguns trechos do Evangelho, né, que essa leitura com certeza vai fazer bem para nós, e a gente estando ligado, né, com a boa leitura, com boas vibrações, também eles vão sentir isso aí, também eles vão se sentir melhores.
vamos dar a eles a segurança de dias melhores. Enfim, vamos pensar sempre neles com carinho e jamais, irmãos, comentando ou se perguntando o motivo que levaram esse irmãozinho ao suicídio. Isso agora não importa. O que importa agora é a gente desejar o restabelecimento deles. E é dessa forma que a gente pode ajudá-los. Mas agora, como é que podemos evitar o suicídio de alguém que tenha tais tendências? Como podemos ajudá-los? Ou talvez nós mesmos, muitas vezes, podemos estar passando por um momento difícil, e essa ideia de suicídio, ela chega assim. Muitas vezes, na hora do desespero, ninguém está livre dessa ideia. Em primeiro lugar, vamos pensar e acreditar em Deus. Saber que não estamos sós. Vamos tentar nos ocupar com algo, um trabalho, uma ocupação, que nos traga satisfação daquilo que estamos fazendo. Vamos ser útil para alguém, útil para nós mesmos, desviar os pensamentos ruins, pensar na natureza, nas belezas da vida. E tanta gente gostaria de estar no nosso lugar, talvez, tendo braços perfeitos, tendo pernas perfeitas para caminhar, a cabeça boa para pensar. Muitas pessoas acamadas, debilitadas, não pensam dessa forma de tirar a sua vida. Muitas pessoas sadias, que estão todo o futuro pela frente, têm essa tendência muitas vezes. Vamos rezar para essas pessoas. Então, aos que possuem qualquer tipo de desordem mental ou estejam passando por um processo depressivo, vamos aconselhar essas pessoas a procurar ajuda de um profissional, pois a medicina da terra está aí para nos auxiliar. Muitas vezes, não só o trabalho espiritual, também que nossas casas espíritas oferecem, muitas vezes também tem que ser paralelo à medicina, a medicamentos. É importante lembrar sempre para esses irmãos que a vida continua e o suicídio não irá nos salvar de problema nenhum. E sim, com certeza, ele irá aumentar. Busquemos sempre os amigos, a família, um segmento religioso. Tudo isso tem importante papel no auxílio para a recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo. Andemos com fé, tentemos ser gratos com as coisas que temos. Muitas vezes a gente não para pensar. Quantas pessoas vivem em países de extrema pobreza, de constantes guerras, e eles fazem de tudo para sobreviver. A gente não vê na TV ali aqueles barcos lotados de irmãozinhos atravessando os oceanos. Eles fazem aquilo, muitos deles acabam morrendo ali mesmo, mas eles tentam, eles querem a vida, eles querem sobreviver. É verdade que às vezes a situação é muito difícil, mas Deus está sempre ao nosso lado e a gente não deve esquecer disso. Vamos orientar os irmãos que estão passando por dificuldades e que sabemos, muitos deles têm essa tendência, esse pensamento suicida. Vamos orientar, auxiliar eles em suas necessidades. A gente pode, muitas vezes, com uma palavra amiga, um conselho, mudar o destino de uma pessoa. Que possamos, todos nós, ter muita fé, muita coragem sempre, esperança e confiança naquele que tudo vê e tudo sabe. Esse Deus de amor que caminha ao nosso lado e, com certeza, irmãos, quando a gente mais precisa, Ele nos carrega no colo. Para nós encerrar, eu trouxe uma mensagem da obra Filho de Deus, de Divaldo Pereira Franco. Ele diz assim: Deus sabe. Há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonado. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício, Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando experimentando em comum angústia,
Estás a ponto de desertar da luta. Confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas trevas ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhe as consequências, ora e aguarda ainda mais um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizando com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Então, irmãos, vamos nos entregar a Deus, vamos confiar nos momentos que mais precisamos, com certeza, Ele nos carrega no colo, está sempre ali para nos auxiliar. Temos também os nossos mentores amigos, o anjo da guarda de cada um. Não vamos nunca achar que estamos sozinhos, sem auxílio, sem ninguém. Nós nunca estamos sós. Que Deus Pai nos abençoe a todos, que muita luz, muita paz desça sobre nós. Que assim seja. Obrigada, irmãos. Esta mensagenzinha que eu li aqui, eu trouxe cópias. Quem quiser pode pegar aí na frente depois da saída. Obrigada. Nós temos ali na portaria também sugestões de oração para os suicidas. Podem retirar também ali na frente, tá? As evangelizadoras e as crianças podem subir. Chegamos no momento de recebermos as energias do passe, elevando os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, rogando a Ele que muita luz nos envolva neste momento, trazendo a cada um de nós reequilíbrio, alegria de viver, paz no coração e fortalecimento. Por alguns instantes em silêncio, ouvindo essa música com tanta harmonia, recebamos as energias que aqui viemos buscar.
Senhor. Somos-te gratos por este momento, quando nos envolvemos com tanta luz. Que possamos sair desta casa hoje, na certeza do amparo recebido, das bênçãos vindas do alto em nossa direção. Que possamos manter essas energias durante a semana, pela boa conduta, pela prece diária, pela caridade que colocas em nossas mãos. Que Jesus, o Mestre de amor, abençoe a todos nós, o nosso trabalho, os nossos companheiros do dia a dia, os nossos familiares, amigos e inimigos. Que Deus esteja conosco. Vamos em paz. Que assim seja.